disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A palavra do Senhor vai nos dizer, nos capítulos anteriores, antes de chegar a essa cena, a essa situação, o Senhor Jesus, ele estava ali colocando em ordem os seus discípulos no Glória a Deus, local, aleluia. Ele tinha mandado um de seus discípulos ir para separar para a comemoração da Páscoa, que seria a Santo comemoração Deus. ali da última ceia, Bendito da última seja. comunhão. Deus santo e poderoso. Aleluia. Ele estava tendo com os seus discípulos. Então ali, quando ele chegou naquele local, ele preparou uma bacia com água, colocou uma verte simples, colocou uma toalha sobre os seus lombos Meu vaso. e chamou a cada um dos seus discípulos para que ele viesse lavar Glória os a pés Deus. dos discípulos. Glória Quando a chegou Deus. Jeová, aleluia. ele chegou naquela situação e Jesus se prostrou e pediu para Pedro se posicionar para ele lavar os seus pés. Aleluia, Santo de Israel. Então Pedro ele achou aquela cena, aquela ordem que Jesus estava dando, uma ordem ali muito, aos olhos dele, era um escândalo, porque o Senhor dos senhores estava lavando um pé de um discípulo, um servo humilde. E ele Aleluia, fala, Jesus. Glória a se você Deus. não lavar os pés, tu não terás parte comigo. Olha só, meu Deus do céu. E Pedro lhe disse assim, não, Senhor, não pode o Senhor lavar os meus pés. Meu Aí general ele de disse assim, batalha. Aleluia. se você Glória não seja lavar, dada a eu teu permitir nome. que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. Meu Deus. Você não entende o que eu estou fazendo agora, mas entenderá lá na frente. Meu grandioso Então ele Senhor. disse assim, não lava somente os meus pés, lava minha cabeça, lava minhas mãos, lava o meu corpo todo. E ele fala, não é necessário tu lavar o seu corpo, porque o seu corpo já está lavado pela palavra. Somente lava os seus pés, porque quem já tomou banho não precisa lavar-se novamente, somente os pés. O que o Senhor Aleluia, estava Jesus. dizendo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Estou lavando teus pés hoje porque tu és o meu escolhido. E eu farei de ti Grandioso. uma pedra na qual será reconhecida Aleluia. por passagem. Deus E ali amado. Pedro, ali, ele estava entendendo naquele momento. Então ele permitiu que o mestre lavasse os seus pés. Meu Deus. Grande és a tua irmã Nós elevada. vamos entender Glória a que Deus. ele Emanuel, preparou aleluia. mesa, Santo de Israel. Glória a Deus. E ali Eita, Aleluia. Jeová, aleluia, todos Senhor, os seus aleluia, discípulos. aleluia, aleluia. Ao seu lado Oh, glória sentou a Deus, aquele que aleluia, iria aleluia, traí-lo. aleluia. Porque a Bíblia vai dizer Santo que naquele Deus. momento ali, Louvado o diabo seja ainda teu não nome, tinha se Senhor, manifestado. E Grande quando Jesus, ele Senhor. sentou na Aleluia. mesa para a comunhão, Glória a Deus. Ah, Jesus. eu entendo que todas as vezes que entramos em comunhão, o diabo ele se manifesta. Eu entendo que todas as vezes nós entramos em comunhão, o diabo ele se manifesta para fazer as suas obras malignas. Meu Jeová. Para tentar Aleluia. semear a semente da contenda, da dissensão, para trazer a nosso meio algo que para entristecer o nosso coração, para tirar nós daquela posição que o Senhor Deus nos colocou. Aleluia. Quando Aleluia, Jesus ali Jesus. estava ali Glória a Deus. sentado, ele disse, um de vós irá me trair. Ó general de Aleluia. Ele não batalha. especificou quem seria, mas ele disse, um de nós vai me trair. Aleluia. Então, imediatamente, aquele que iria trair, Glorificado é o ele nome deve santo ter do falado assim, Senhor. deve ser comigo. Aleluia. Meu grandioso Deus. E os outros ali começaram a se autoexaminar, começaram a achar assim, será que eu vou trair o Salvador? grandioso, Será que eu vou Senhor trair de o Mestre? glória, Porque aleluia. eles eram tão Glória a humildes Deus, que ele aleluia. achava que eles mesmos não se conheciam, mas o próprio Mestre conhecia cada um deles. É, Jesus. Porque ele vai dizer lá nos anteriores, no livro anterior, que um de vós é o diabo. Quando ele estava pregando aquele sermão ali da montanha que disse, eu sou o pão da Grande vida. Jesus, aleluia. Aquele que não participar do meu pão, da minha carne, não terá parte comigo. Eu sou o pão Grande vivo Deus. que desceu do céu. E ali Maravilhoso Pedro Deus. chega e fala, olha Senhor, duro para nós é esse discurso. Mude o discurso porque o povo está se levantando, eles não estão lá recebendo essa palavra porque está Grande machucando. és o Senhor. A palavra está confrontando o pecado. E todas as vezes que a palavra confronta o pecado, nós começamos a querer se manifestar dizendo, não é Deus que está falando, Aleluia. não é a palavra de É, Deus, Senhor. está me atacando por quê? Está confrontando o meu pecado. E quando a carne está mais forte que o Espírito, a carne quer ali
dizer que aquilo ali está errado. Ô, Jeová. Meu Deus. Glória a Deus. E ali Glória a Pedro teu ele viu, nome, teve Senhor. aquela ousadia de chegar pro mestre. Bendito Muda seja esse o Senhor. discurso. Muda a tua palavra, muda o jeito que tu é usado, porque não está agradando a ninguém. Louvado É seja porque o Senhor. Pedro estava pensando assim, olha, para você fazer a vontade de Deus tem que agradar a todos nós. Pensando que Jesus veio agradar ao homem, Meu Jesus grandioso disse, Deus. despiu da tua Aleluia. glória, Aleluia. abandonou o seu trono, Verdade. abandonou sua Louvado majestade, seja o para nome, descer em aleluia, forma de aleluia, servo, aleluia. para dar a sua vida por nós na cruz, não para obedecer a homem, mas para obedecer ao Pai que mandou Meu ele grandioso fazer a obra Deus. na terra. Glória a Deus. Então Pedro ele viu que Jesus não ia mudar o discurso. Grande és o Não é Senhor. homem meu nenhum Pai. que vai fazer Aleluia, eu mudar a minha aleluia, posição. aleluia. Não é homem nenhum que vai fazer eu mudar o meu jeito. Porque quem me chamou foi Deus, quem me separou foi Deus, quem me escolheu foi Deus e quem me sustenta é Deus. Aleluia. Homem nenhum tem a capacidade Aleluia. de dar a ordem para você mudar. Meu grande Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito Pedro és o entendeu. Senhor, meu Pai, nos céus e na terra. Glória. Eu tô Glória a falando, Deus, mas aleluia, aleluia. ele não vai mudar, então o que vai fazer? Jesus ele fala para Pedro, se tu não está se agradando, Pedro, segue eles também. Aleluia. Meu Jesus amado. E E Aleluia. Pedro ele diz, para onde irei eu, se só tu tem a Tem palavra de vida eterna. eterna? Ele diz então assim, a palavra está confrontando o meu pecado, mas é para a vida eterna. A palavra está me machucando, mas é para me corrigir, Oh, para glória. que Aleluia. eu esteja pronta Grande para és o subir Senhor. e morar com Aleluia. ele. Glória a Deus. Por quê? Grande és O o Senhor, meu amor Pai. que eu tenho Aleluia. pela alma é quando eu Grande falo a Deus. palavra da verdade. Não é Deus quando eu passo a mão por maravilhoso. cima do Aleluia, erro. aleluia, Ah, porque tá glória a assim, Deus. tem que ficar assim. Não, se eu amo a pessoa, eu tenho que corrigir mesmo. Aleluia. A palavra diz que a palavra ela tem que ser missionada na Aleluia. vida. Aleluia, aleluia. Grande aleluia, Deus, aleluia. Foi aleluia. falado lá em casa. Grande Deus. O presbítero ele falou que Paulo ele diz em suas cartas que se descer um anjo e pregar um evangelho na qual o Senhor Jesus não disse, tem ele como maldição, como anátema, porque o evangelho verdadeiro foi aquele evangelho da cruz. Aleluia, Jesus. O evangelho de Glória a servir, Foi, foi. o evangelho de ser humilde, o evangelho de ser servo e não ser alguém aqui na terra. Aleluia. Meu grandioso Deus. Aleluia. Glorioso para sempre é o Quando teu Jesus estava nome. naquela mesa, começaram a questionar um com os outros, será que é você, Pedro? Será que é você, André? Será que é você, Tiago? Aleluia. Eu creio que Júlio estava ali sonso, né? Porque todo falso, ele fica sonso. Falso, ele finge uma coisa que não está Aleluia, acontecendo, aleluia, parece que está tudo aleluia, normal. aleluia. Ele é sonso. Aleluia. Glória a Meu Deus. Jeová. Estava Jesus. Judas ali Aleluia. esperando, Judas É, ali só Senhor. observando tudo. Sim. Aleluia. Aí Jesus ele fala, aquele que mete a mão junto comigo na mesa, esse é o traidor. Aleluia. Só que quando Glória a Deus ele quer fazer as coisas, ele não vai revelar a pessoas que não estão preparadas ainda. Meu grande Ele não Deus. vai Aleluia. manifestar a sua glória para pessoas que ele não estão Deus preparadas fiel. para ver e ouvir aquilo que ele tem para fazer. E então ali quando chega aquele momento, Jesus ele pega o pão, molha e entrega a Judas. E fala, Aleluia. vai, faz depressa o que tu tem que fazer. Meu Deus. E quem não estava ali entendendo o mistério, e pensou que Judas fosse comprar algo para a mesa da ceia, Aleluia. que às vezes alguém tem esquecido de fazer, de preparar ali, Jesus deu a ordem porque ele tinha a bolsa. A Bíblia diz que ele tinha a bolsa do dinheiro, então ele foi para comprar alguma coisa para colocar ali, mas ninguém entendia, o próprio Jesus sabia. Agora eu estou sendo entregue aos homens. Aleluia. O traidor saiu para Sim, fazer a sua sim, missão. O traidor saiu para decretar aquilo que foi escrito pelos profetas anteriormente. Louvado Então, seja quando o ele Senhor. foi, ele entregou Jesus, vendeu Jesus, mas ninguém conhecia Jesus porque Jesus ele era servo. Ele Meu vivia Jeová, com os aleluia. outros. Ele tinha aparência de humilde. A Bíblia diz no livro de Isaías que ele era como se fosse uma raiz de uma árvore seca. Ninguém dava valor, não tinha aparência, não tinha formosura. E muitos querem parecer na presença do Senhor. Aleluia. Muitos querem ser alguma coisa na presença do Senhor, sendo que nós teremos ser como Jesus. Glorificado é o Ah, Senhor. Jesus, aleluia. Teremos ser humildes. Meu grandioso Glória, Deus. Teremos glória, ser glória, servos, glória. obedientes, Deus. tementes, ouvir a voz do Pai. Não é a voz de homem. Grandioso Deus. Jesus que foi Jesus, ele foi traído. Ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi humilhado, foi chamado de Beelzebu, foi chamado de tudo quanto é nome, e mesmo assim ele não abriu a boca para falar nada. Aleluia. Aí Jesus ali, ele chega, acaba de fazer a ceia, vai sentido, mas ninguém percebeu que estava faltando Judas. Às vezes, quando o Deus ele trabalha de uma tal forma que quando ele age, nós não entendemos o mover dele, nós sabemos que está faltando alguém. Aleluia. Porque quando ele age tão corretamente que ele vai fazer algo para que não venha a ter a confusão. Aleluia. Agora Jesus ele vai até o Glória a Deus. Getsemane Deus seja glorificado. Aleluia. e fala, separa ali Pedro,
Pedro, Thiago, João. Tiago e João para estar vigiando na porta ali, na entrada do jardim. E ele vai orar em secreto com o Pai, porque ninguém estava entendendo. Todos sabiam o que iria acontecer de Jesus ser crucificado, mas ainda não sabia que era a hora ainda. Jesus, ele entrando no Getsemane, começou a orar, começou a clamar a Deus. Ele sabia que tinha uma missão para concretizar. Ele sabia que tinha algo para realizar na terra. Então ele foi ali orar ao Pai. E aqui ele vai dizer que... Ele vai dizer assim, ó. Dizendo, Pai, se quiseres passar de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele diz assim, está doendo muito, Senhor. Se o Senhor quiser Meu Jesus, mudar aleluia. esse roteiro para que eu venha continuar nessa terra e fazendo a tua obra, o Senhor permanece comigo vivo. Mas se for necessário eu morrer por esses homens que não merecem esse sacrifício, o Senhor faça a tua vontade. Às vezes, Jesus. Deus nos escolhe, nós passamos por certas situações e queremos fugir do arado, queremos fugir da posição que Deus nos colocou porque está doendo, porque estamos sendo perseguidos, porque nós estamos sendo caluniados dentro da própria família, nós estamos sendo rejeitados, nós estamos sendo humilhados e não entendemos que o próprio Jesus passou por isso. Aleluia. Glória a Deus. E ele que poderia dizer, Pai, não dá mais. Chega, aqui já deu, já sofri muito, eu curei, só fiz o bem nessa terra e estou sendo perseguido. E ele fala assim, se for assim, Senhor, continue a tua obra. Aleluia. Continue o teu chamado na minha vida. Que seja até a cruz, para que eu venha ali receber toda essa Aleluia, Jesus. maldição. Glória a Deus. Receber todo esse peso que o homem carrega em si. Porque lá atrás, quando Adão peca, ele traz sobre teus lombos todo o pecado. Não é um pecado que não foi normalizado. O pecado que existe hoje existiu lá atrás. Se chama o pecado original. O pecado da origem. Da onde veio o pecado, a descendência veio arrastando consigo aquela maldição que é o pecado.